Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas. Hoje a gente vai falar sobre a ausência dos síndicos. Aperte os cintos, o síndico sumiu. Como a gente prepara os condomínios para quando eventualmente a gente não pode atender, quando a gente está aqui gravando o programa, quando a gente está viajando, quando a gente está dormindo. A gente dorme também, viu, gente? Pode ser uma surpresa para vocês. Então a gente quer tratar um pouco de como profissionalmente a gente tem uma equipe, como a gente prepara isso para que não sintam a nossa ausência e que o condomínio continue funcionando. Carlos, você quer começar sobre o assunto? Vamos lá. Meu sonho é alguém virar e falar assim, não. Não, mas é que começa outro. Já imaginou? Ia dar um belo corte. Não, mas vamos lá. Esse é um tema realmente bastante interessante e importante para todos nós que atuamos na área de sindicatura profissional, porque ainda existe, eu acho que ainda existirá por muito tempo, uma falsa premissa de que para o síndico administrar bem o condomínio é necessário que ele esteja ali presente ao vivo e a cores, né? E nada mais longe da realidade. Se o cara for um bom síndico profissional, ele na verdade vai ter um pouco mais de trabalho no início, mas depois a coisa vai fluir naturalmente, né? E é exatamente isso. Quando eu converso com conselheiros em processos de seleção de síndico profissional, eu sempre faço questão de ressaltar esse ponto, que mais importante do que estar fisicamente no condomínio é saber que tipo de processo, como é que é o modelo de trabalho desse síndico, da equipe que ele traz, porque ele não vem sozinho, se é uma empresa, né, a Conecta, a CD Prime, a Moretti, são empresas que efetivamente Você é galã da novela das nove! Desculpa. Não, tranquilo. São empresas que têm uma equipe já constituída para poder atuar dentro do condomínio. Então, as pessoas, isso eu diria que é quase que recorrente, né? Mas quantas visitas você vai fazer por semana? Quantas horas você vai ficar divide o seu tempo? Gente... Eu estou olhando aqui, você tem 18 condomínios. Como você faz para visitar todos? Gente, partindo do princípio que ninguém no planeta, aliás, ninguém no universo consegue estender o dia, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas e nessas 24 horas a gente tem que trabalhar, descansar, lazer, tempo para família, ir no jogo do Palmeiras, que isso é importantíssimo, tá? E que ninguém consegue esticar o tempo, então é óbvio que não importa como você vai estar naquele condomínio, mas sim como você vai usar o seu tempo para administrar aquele condomínio e todos os demais da carteira, certo? Então, para mim, isso é uma coisa que ainda é um grande desafio para todos nós dessa área, para mostrar para as pessoas que o tempo que a pessoa está ali dentro do condomínio não é preponderante para garantir que o condomínio rode e funcione da forma adequada. Não é garantia que vai... Com certeza. O que normalmente quando eu vou nas entrevistas ou nas assembleias de eleição, a primeira pergunta que eles fazem, principalmente quando é síndico morador, né? Então, porque aqui o síndico é morador, né? Se der um problema no final de semana, aí se der um problema à noite, ele vai estar aqui. Nem sempre, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, o síndico morador, mas ele trabalha, né? Ele tem outras funções, ele viaja. E se ele estiver lá e não souber o que fazer? Exatamente. Então, o que eu costumo dizer? A gente tem que ter uma equipe preparada para atuar, né? Tem uns protocolos lá de ações, né? Acabou a energia. O porteiro vai ligar na Enel. A pessoa fala, se vazar água, se acabar a água da caixa d'água, eu falo assim, eu não sei apertar um parafuso, mas eu vou resolver o seu problema. Se eu vou mandar alguém, vou mandar o técnico, vou mandar um manutencista, ou então se realmente eu precisar ir lá para coordenar tudo isso, nós iremos, né? Então, a gente tem que desmistificar essa questão. A pandemia veio aí para mostrar, né, que no meu escritório de contabilidade, a gente tinha essa visão
de que tem que estar presente para conseguir trabalhar, né? Era bem tradicional. Hoje, no meu escritório, eu não vou, né? Eu toco tudo remotamente, tenho meu time. Então, a pandemia trouxe isso pra gente. A gente consegue, mostrou que a gente consegue os resultados organizacionais, mesmo não estando lá. Pelo menos nós que temos uma função de gestores, né? Uma coisa importante, Gustavo, que nessa linha do que você está falando, é o seguinte. A gente foi para uma assembleia uns meses, foi antes da virada aí, foi em novembro, e o cara queria derrubar a gente mesmo, né? Ah, mas então vocês não vêm aqui, vocês não vão estar aqui, vocês não sei o que. Eu falei... Eles estavam já estavam com um esquema com outro cara, e assim, não tem problema você ter uma preferência, né? Mas ou você trata com isonomia todos os candidatos, ou você leva só o que você quer eleger, né? Sim. Não adianta você levar um pra ficar batendo pra mostrar que o outro... Adivinha que foi o paviozinho curto que deu no meio da face dele? Não, aí eu falei pro cara, olha, nós não trabalhamos com medidas corretivas, nós trabalhamos com medidas preventivas. Nós temos protocolos e procedimentos e tudo é parametrizado, né? Sim. Então, assim, na linha do que você falou mesmo. Acabou, deu vazamento de gás. Tem lá o telefone da Comgás, o número da instalação, o plano de contingência, tudo pronto ali. Isso, lembrei. Eu falei, e se a gente está crescendo, é porque funciona, né? Sim. A gente não ia estar sendo indicado eu ainda falei, nós somos indicados por uma pessoa muito importante no mercado condominial. Não, a gente não ia estar aqui indicado por uma pessoa tão importante se a gente não funcionasse, né? Então, assim, acho que você precisa rever seus conceitos. Tudo bem, a gente saiu de lá sabendo que a gente ia perder, mas pelo menos não sair com aquilo Deixou o recado, né? Não, e é impressionante, porque eu falo isso também com bastante propriedade. A gente trabalha para os condomínios todos os dias, quando a gente está lá ou quando não está. Exatamente. Muito mais quando não está, né? Eu viro e mexe, eu tô ligando pro meu gerente predial em algum condomínio, pro meu zelador para tratar de algum assunto. Eu não tô lá fisicamente, mas eu estou tratando. Coisa que muitas das vezes o síndico orgânico, o morador, não teria tempo porque ele estaria trabalhando na empresa, numa reunião e tal. Então, o nosso trabalho é esse. Aqui, mesmo eu estando fisicamente num condomínio, muitas das vezes eu atendo ligação de outro que aconteceu algum assunto, eu tenho que tratar. Não dá para você fatiar o seu tempo, né? Falar aqui, assim, essas 3 horas eu vou trabalhar só para esse condomínio. Exato. Não existe. Ignora o resto. Essa semana mesmo, desculpa, Pri, essa semana mesmo eu tava num condomínio clube que eu administro, né? De repente me toca o telefone e meu zelador dizendo, seu Carlos, o pessoal que tava fazendo aqui o reparo na tubulação, nós tivemos um vazamento na área comum, sem querer eles furaram a tubulação de gás, né? Eu falei assim... Ótimo! Mas só que era uma situação um pouco mais grave. Eu já falei assim, então já fechamos tudo, seguiram o protocolo de emergência, já tinham acionado a Comgás. Eu falei assim, tô indo para aí, porque era um condomínio de casas e tinha uma situação ali mais específica. Eu falei assim, eu tô indo para aí, eu tava mais ou menos próximo. Falei assim, tô saindo, volto daqui a pouco. Fiquei uma hora e pouco lá, voltei pro outro condomínio. Mas são situações totalmente... Mas qual seria a diferença de você ir ou uma pessoa que trabalha com você capacitada a ir? Nenhuma diferença. Às vezes até o cara tem mais capacidade. Eu falei ontem. Eu costumo dizer assim, você não vai no Itaú e pede pro dono atender você no caixa. Porque às vezes ele não vai saber. Ele operar o sistema. Ele não sabe operar. É isso. Mas assim, nesse caso, você podia ter mandado uma pessoa que trabalha com você, ia ter o mesmo efeito. Às vezes a pessoa tinha mais capacidade neste caso, nesse assunto do que você. Mas qual é a sua especialidade? Administrar a empresa e ter as soluções, o conhecimento. Gerar o caos. Gerir o caos. O meu sócio, por exemplo, ele é especializado na parte de manutenções preditivas, né? E ele conhece muito mais do que eu nessa área. Então, por exemplo, ele vai conversar com um engenheiro, vai conversar com um pedreiro, vai conversar... Ele tem muito... Eu sou enrolado facilmente, né? Porque o cara, não, eu vou fazer negócio lá. Eu falo, não, pode fazer. Ele, não, mas você vai colocar qual a espessura do tubo, qual fio você vai utilizar. Então, assim... a gente tem que ter um time qualificado, né? E qual é o grande problema? As pessoas perguntam, mas você que vai estar aqui, mas eu estou contratando você. Não, você está contratando a Moretti, a Conecta, a Cindy Prime, e a gente tem um time. Na verdade, a gente entra com mais pessoas para dar maior conforto. Porque, por exemplo, Natal.
Na noite de Natal, acabou a energia de um condomínio. Começou a chover mensagem, cadê o síndico? E olha, assim que chegou para mim, já acionamos, acionamos um gerador, conseguimos ligar um gerador, lá. Então, assim, a gente conseguiu, demorou 1h30 para fazer todo o trâmite. Então, assim, a gente atuou, só que as pessoas chegam lá no grupo do WhatsApp, né? Cadê o síndico? É que o WhatsApp aceita qualquer coisa, se a presença do síndico ali fizesse alguma diferença. Exatamente. É o vagalume, você não sabia que era vagalume? Síndico pra cá. Não, mas infelizmente, isso, gente, fica aqui o recado pros nossos telespectadores que sejam condôminos, tá? Gente, a presença do síndico, eu tenho um mantra que eu falo o seguinte: eu quero que o condomínio funcione muito bem quando eu não estou lá. Exatamente. Porque é aí que vai mostrar se a minha gestão está sendo bem feita ou não. É importante a gente colocar funcionar tudo redondinho quando você está lá é moleza. Lógico. É importante a gente colocar aqui que a falta presencial não significa não ser, como eu posso dizer, determinante para a atuação do síndico. Não pode ser comparada com a falta de comprometimento ou a falta de gerência mesmo. Sim. Porque a gente vê muito síndico morador, deixa na mão do zelador. Profissional também. Sim. Deixa na mão do zelador. O zelador faz isso, faz aquilo. O zelador tá decidindo tudo dentro do condomínio. Aí quando você vai ver, né? Mas isso é importante, não é só o síndico morador, não, síndico profissional também. Eu espero que sejam só os moradores. Quantas vezes assim vocês recebem pedido de proposta falando assim, olha, vão substituir o síndico, mas o que acontece? Ninguém aparece lá, não tem gestão, não tem isso, não tem aquilo. O importante para medir a gestão é que as coisas funcionem. Sim. E que você nem lembre que existe síndico. Porque as coisas rodam, né? Sim. Você não precisa ficar cobrando. As coisas acontecem, as coisas funcionam. E assim, não é... Parece que a história é a gente não precisa estar lá, tá tudo bem, não sei o quê. Não. A gente tem a nossa responsabilidade, a nossa obrigação e a nossa gestão, né? A gestão tem que funcionar. Agora, se vai o Gustavo, se vai o Zezinho... A visita é importante. A visita é importante. Não necessariamente minha, sua, dela. Se vai o Gustavo, se vai o Zezinho, se vai o Luizinho, não importa. Desde que funcione. Esse, para mim, é o ponto primordial. E é importante a gente deixar isso claro. Também não dá, e eu tenho certeza que nenhuma das empresas trabalha assim, achar que dá para fazer gerenciamento remoto. Exato, né? Alguém da equipe tem que estar presencial lá em algum momento durante a semana. Dentro da minha empresa, eu tenho um modelo de trabalho que tanto eu como a minha sócia, a gente visita os condomínios, a gente divide, né, por região geográfica, até com uma facilidade de logística, mas eu visito os condomínios que eu cuido operacionalmente toda semana. Ela, a mesma coisa. Um condomínio eu faço visita uma vez por semana, outro eu faço 2, um grande porte 3 vezes por semana que eu estou lá. Mas veja, esse é um modelo que eu entendo que é adequado. Mas os outros dias que eu não estou lá presencialmente, eu estou tratando de assuntos desse condomínio também. Né? Alguém da equipe tem que estar lá presente. É para isso que a gente tem uma empresa com uma equipe para nos dar o apoio e o suporte. Assim, eu vejo que algumas pessoas já estão mais evoluídas, né? A gente fez uma entrevista ontem em que a pessoa entendeu quando eu respondi. Ela falou, vocês têm tantos condomínios, quantas pessoas trabalham com vocês? Eu falei, nós somos uma equipe de 8 pessoas. E aí eu falei pra ela, dentro do quadro que nós estamos, nós temos capacidade de absorver mais 3 condomínios. Mas, no momento em que entrar mais a gente já vai agregar uma outra pessoa à equipe. E ela entendeu que, assim, não é o quem vem, é o como a empresa se estrutura para te atender. Claro. É isso que você tem que estar preocupado. Você já ouviu aquela frase, assim, no WhatsApp, nos grupos, cadê o síndico que não aparece? E aí você pergunta, isso me incomoda. Você olha lá, você não tem um e-mail da pessoa, você não tem uma mensagem no WhatsApp, ela nunca foi te procurar na administração, você tá lá, tem um condomínio que eu vou diariamente lá, que é um monstro de tamanho. Eu vou lá diariamente. A pessoa nunca te procurou na administração, né? E aí acontece um problema com ela, a gente tem que adivinhar que aconteceu esse problema. Então, assim, isso incomoda um pouco, né? As pessoas falam, cadê o síndico? Que não vem, o síndico...
Eu chego, eu vou na administração, né? Onde eu vou... Você não vai bater de porta em porta procurando... Eu falei, pô, esse dia eu brinquei lá, vou comprar um carro, eu vou colocar uma sirene no meu carro, com aqueles alto-falantes de pamonha. Tô chegando. Ó, o síndico tá chegando, o síndico tá chegando. Pô, porque não tem jeito. Você entra num condomínio, você vai de porta em porta. Eu já cheguei um dia, um condomínio pequeno, o cara falava, o síndico não vem aqui, eu nunca vejo o síndico. Toda vez que chegava lá, eu ia na porta dele. Ô, tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Eu tô aqui. Ele parou, ele nunca mais falou nada. Então, assim, as pessoas criam elas têm acontece alguma coisa com elas querem transferir essa responsabilidade para alguém. Na verdade, elas querem transferir a frustração. Sempre tem que ser culpa de alguém. Como você é uma figura, nós sempre, né? A gente costuma dizer, o cara não consegue falar com o prefeito, ele não consegue falar com o governador, não consegue falar com o presidente, mas o síndico tá lá. Então, ele não tem o WhatsApp do prefeito da cidade, mas o seu ele tem. Então, ele pode reclamar, ele pode colocar lá no grupo, falar um monte de besteira, porque não tem responsabilidade nenhuma com o que ele tá falando também, né? Ele não sabe fazer a gestão. Se ele estiver no seu lugar, ele vai fazer pior que você. Vamos voltar no tema, que a gente já viajou, foi lá na Lua e vamos voltar. A gente tá falando da ausência e talvez essa ausência possa ser um pouco mais prolongada, como um período de descanso, por exemplo. Sim. Eu sei que o Carlos atua dessa maneira, ele tem a sócia dele que cobre as férias dele durante o descanso. Faz tempo que isso não acontece. É exatamente esse o modelo. Nós, por exemplo, a gente costuma sair de férias juntos, né? Porque senão... Né? Claro. Pra quem não sabe, marido e mulher. E a mensagem que eu mandei no WhatsApp da Connect, dos membros da Connect, eu falei assim, pessoal, olha, nós estamos saindo de férias, nós vamos ficar 6 dias fora. Eu estou por aqui, mas peço pra vocês que em caso de dúvidas... Não me enche o saco. Não, contatem o Márcio, que é o nosso gerente. Se o Márcio não souber, aí ferrou. Mas, tipo, aí ferrou, contata a gente que a gente responde. Sim. Mas tentem bloquear as... Obviamente que numa emergência que ninguém souber o que fazer, eles vão chamar a gente. E o Márcio tem discernimento suficiente para saber quando ele tem que chamar a gente ou não, entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem equipe que não vai deixar o condomínio na mão. Então, a empresa de sindicatura bem estruturada, ela oferece esse suporte 24 horas, né? Porque nós temos a equipe para atender na nossa ausência. E nada impede de um síndico que seja um síndico único prepare o seu zelador ou prepare a equipe que ele tem no condomínio para suprir essa falta dele durante... Porque a gente não tira grandes férias, né? A gente não vai fazer um cruzeiro no Caribe. Eu tenho uma história engraçada. Com o nosso colega, eu viajei para o nosso amigo em comum, para Dubai para acompanhar o Mundial do nosso Palmeiras. Fiquei uma semana, né, nesse período lá. E lá eram 7 horas de diferença, né? Então, eu acordava 8 da manhã, olhava o WhatsApp, puxa, que tranquilo. 8, 9, 10, 11... Era 1 da manhã. 4 horas da tarde, era 8 horas aqui, 4 horas da tarde começava. E varava até da madrugada. Aí o meu amigo falava, você é louco? Como que você aguenta isso? Porque assim, por mais que você prepare, né, as pessoas... cada um tem uma forma de trabalhar. Mas o WhatsApp, eu falo, gente, é emergência. Não é para tirar dúvida, não é para pedir documento, é emergência, né? Você quer pedir documentos, é e-mail, né? Você tem administrativo lá, que é para ele que pede, mas não, eles mandam para você. E aí você tem que ir lá, não, por favor, formalize por e-mail, aí já fica bravo, já começa aquela... Então, assim, tudo é da forma com que você também direciona os moradores. Mas muitos deles não querem saber, eles têm o seu número de WhatsApp, eles acham que você... Não, eu pago o seu salário, você tem que me responder na hora que eu te mandar a mensagem, e a gente tem que saber lidar um pouco com isso. Eu fiz uma experiência que deu muito certo, acho que vale para você testar. Eu coloquei uma resposta automática, estarei ausente no período de tal a tal, entre em contato com o nosso escritório. Aí eu coloquei o telefone, e-mail do escritório, com o WhatsApp, entra com o escritório e o escritório direciona a demanda. Eu tenho uma mensagem, eu tenho 2 números, o WhatsApp Business e o WhatsApp normal, que é o meu pessoal. Só que o Business eu adotei já depois de 2, 3 anos nessa área. Então, nesse profissional, eu tenho uma mensagem padrão lá. Em caso de emergência, não mande mensagem. Ligue para mim. Sabe por quê? Isso também é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. Telefone, gente, é para
falar. Ele foi inventado com esse... O seu fala? Jura? O meu Ele foi inventado com esse fundamento. E aí, me espanta às vezes a pessoa fala assim, porque eu estava numa situação emergencial, eu precisava de uma informação, mas você não me ligou. Não, mas eu mandei mensagem no WhatsApp. Eu falei assim, se você está mandando mensagem no WhatsApp, significa que para mim não é emergencial. Sim. Porque, gente, vamos raciocinar. Quem garante? Tem gente que tem toque, que acha que tem que ficar no WhatsApp cada minuto. Eu não faço isso. Não, mas eu tenho o meu contraponto. Porque pra mim, eu trabalho dentro do escritório. Eu não ando. Então, o meu telefone, ele fica de lado e no mudo. E o meu WhatsApp fica aberto. Então, pra mim, é totalmente contrário, entendeu? Então, você tem que saber com quem... Mas, de novo, se você tá numa situação emergencial... Mandou uma mensagem, não respondeu? Liga. Sabe por quê? Porque uma situação... E eu faço isso para minha equipe. Se você está numa situação emergencial, qual é a garantia que você que está mandando a mensagem entende que o outro lado vai ver a mensagem no momento que você precisa? Agora, se você liga, a pessoa tem duas opções. Ou ela declina a ligação, ou ela te atende. Você entende? É esse que é o ponto. Quando você está mandando... É e-mail. Você mandou e-mail. Você tem alguma convicção de que o cara abriu o seu e-mail? Nenhuma. Eu falo isso pra minha equipe o tempo inteiro. Ainda ontem aconteceu um episódio que a minha assistente pegou, mandou a mensagem. Eu falei assim, mas por que você não ligou? Porque isso aqui você precisava garantir que aquele comunicado saísse ontem. Não saiu. Aí eu falei assim, então agora você cancela o serviço, porque eu não vou fazer esse serviço sem avisar os condôminos. Cancelamos o serviço, remarcamos para segunda-feira, e eu falei, este comunicado tem que garantir que vai sair hoje pela administradora, entende? É isso. É tratar o que é urgente como urgente. Aquilo que é corriqueiro, que você pode responder depois, beleza. Eu mando mensagem, a hora que a pessoa puder, ela me responde. É isso. Não, é perfeito, é isso mesmo. Gente, acabou nosso tempo de novo. O programa aqui é muito bom, gente. Passa muito rápido, né? Viu, Walter, uma hora top aqui. Quanto custa seu passe pra gente contratar? Vamos negociar aqui, pô. Gente, a gente espera que esse programa tenha sido útil para vocês, para mudar um pouco essa visão que as pessoas têm quando contratam um síndico. Vocês têm que medir... A mensagem é... A mensuração tem que ser por resultado e não por horas que o síndico passa sentado na cadeira na administração do prédio ou verificando limpeza ou piscina, ou seja lá o que for. Se a piscina estiver suja, você tem que chegar no cara e falar, cara, a piscina tá suja. E não, olha, você não passou 7 horas aqui durante o dia olhando a piscina. Não, eu só tenho... Eu vou ter que te cortar para falar só uma coisinha que eu escutei num condomínio. A síndica anterior era melhor do que você porque ela tomava sopa comigo aqui na administração. Tá vendo? É isso, entendeu? Carência. A gente infelizmente, a gente não tem tempo pra ficar fazendo essas coisas na maioria das casas. Fazer amizade e tomar uma cerveja depois, a gente consegue. Mas durante o trabalho, a gente geralmente tá sempre na correria, né? E obrigado por terem ficado até aqui com a gente. A gente tá em podcast agora, dá uma procurada lá. Assistam o programa do Gustavo também, o Condomínio Soluções. Já era! E a gente se vê semana que vem. Abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.